Imagina você aos 11 anos conseguir contato online de um cantor famoso pelo Discord, começar um relacionamento por lá, encontrar ele ao vivo, sentir que esse amor é gigante, a ponto de você querer uma independência aos 14 anos para conseguir firmar esse relacionamento para todo mundo. Só que na verdade você acaba em decomposição dentro do porta-malas de um carro. Essa é a história da Celeste Rivas e, por incrível que pareça, o mais bizarro dessa história eu ainda vou contar aqui pra vocês. Antes de começar a contar a história, eu preciso dizer que a gente vai passar por como eles se conheceram, as suposições que todo mundo na internet surtou que teria a ver com alguma conexão entre o David ter feito isso mesmo com a Celeste e o que a promotoria acusa o David nesse momento. Ou seja, nada disso foi batido o martelo pela justiça e por isso o supostamente fica aqui colocado como primeira palavra em tudo que eu falar nesse vídeo. O David é um cantor famoso que mais de 38,5 milhões de pessoas já escutaram. Ele começou jogando no Fortnite e acabou descobrindo que as músicas que ele fazia davam mais views do que ele ficar lá como gamer no YouTube. Pra quem não conhece a música dele, aqui vai um pedacinho. E a história da Celeste começa a ter uma conexão bizarra com o David no dia 5 de abril de 2024, quando se sai um vídeo dos últimos passos dados pela Celeste antes dela desaparecer. A gente tem aqui um pedacinho do vídeo, ela estaria indo pra escola e do nada ela tá andando devagar e começa a andar desesperadamente mais rápido, o que pode passar em um descontrole emocional, e no fim dessa rua, ao invés dela virar pro caminho pra escola, ela vira pra um outro caminho, dando a entender então de que ela decidiu ir pro destino que ela tinha na mente dela e nunca mais depois disso foi encontrada. Nesse vídeo a Celeste já tem 14 anos, mas as pessoas começaram a divulgar no Twitter e em outros lugares que ela já tinha uma comunicação e uma troca muito grande com o David desde 2011, quando ela tinha apenas 11 anos. Não se sabe por qual rede social começou esse contato, mas aonde se tem uma falação maior é no Discord. Outras pessoas estão lá comentando que o David conversava com meninas menos de 19 já há muito tempo por essa rede. Parece que tem um grupo de adolescentes que acompanham esses contatos que eles têm por lá. Na época que saiu o caso, pessoas começaram a soltar várias fotos da Celeste com o David que saíam no Discord e também de lives em que ela aparecia, e o que se dá a entender é que ela começou a conversar com ele como fã e depois ela já tinha o controle, às vezes, também dessa rede dele. Então tem muitos comentários do tipo, a Celeste vai aparecer hoje? E o David respondendo, sim. Tudo isso começa a aparecer lá por 2022, tem até um momento em que a Celeste escreve por lá que ela não conseguiria ir no show por causa da idade e meio que amaldiçoa os pais por isso, e o David responde embaixo que ele daria um jeito, que ele iria resolver. A Celeste também tem um histórico de desaparecer várias vezes. Não foi a primeira vez que ela desapareceu. E a família tem conhecimento disso, e toda vez que ela ia dar esse tipo de surto, ela sempre escrevia algum desabafo nessa rede. Tem um print, e a gente tem que entender que esse print pode ser modificado, né? Ou pode ser real, onde ela coloca que ela queria ter logo 14 anos e que se teria um jeito dela ser independente, dela não ser responsabilidade da família através de um documento aos 14 para que ela pudesse seguir a própria vida. A gente tem um print do David perguntando se a Celeste está por lá no Discord e ela respondendo que sim, e ainda colocando o sobrenome real dele. Ainda nesse print que ela fala que os pais não vão deixar ela ir, e a questão da idade, ele responde para ela que ela poderia colocar uma idade falsa porque todo mundo faz isso. Isso é... E mais pra frente começam a falar então de que ela mudava, assim, fazia umas identidades falsas e mudava a idade, e isso é usado por amigos e por pessoas que falam que então David nunca soube que ela tinha menos de 18. Só que, gente,
Vocês podem ver a foto da Celeste em vários momentos que eu colocar aqui. A aparência dela de 11 e de 13 não tem como olhar para aquela pessoa e falar: ah, você tem 18? Ah, que ótimo. Não existe. E aí alguns amigos chegam a falar que sabiam desse contato que se tinha com o David, mas que ela tinha 19, que ela estudava numa universidade lá perto da onde o David morava. Lembrando que tudo isso que eu tô falando, que rolou em 2022, ela já estava então com 12 anos. Vou deixar mais uma foto dela aqui para vocês olharem e pensarem: nossa, tem como entender que essa menina tem 19, 18? Jamais. Então, depois de dar essa resumida toda no contato dos dois, que dá pra se entender que então eles se relacionavam e não só online e como namorados, porque começa a sair um monte de foto dos dois juntos, e live, e conexões, e ela com uma tatuagem escrita David no nome, que é uma tatuagem que tem um significado de tipo a silenciar algo. Outros famosos também já fizeram, e dá a entender então que foi uma simbologia entre eles para silenciar aquele relacionamento, aquele amor que eles tinham, mas que não poderia ser divulgado por causa da idade. Antes de encerrar essa parte, ainda também tem uma conversa com uma amiga dela de cunho onde ela fala de ter relações com David e de ele brigar muito, e ela tá tentando contornar isso. E é bem pesado o conteúdo que ela conversa com essa amiga, principalmente na parte de como ela se relaciona com o David. Bom, tudo isso, até o momento, 7 meses atrás, eram só suposições. E fãs loucos tentando conectar prints e fotos e vídeos para achar uma resposta. Uma resposta para quê? Em setembro de 2025 é encontrado um corpo no porta-mala de um Tesla que depois é identificado como o Tesla do David. Esse corpo, ele tem 32 quilos, ou seja, era um corpo que estava desnutrido e estava em estado de composição que não dava para entender se ele tinha sido separado, se as partes do corpo tinham sido separadas com alguma ferramenta, com alguma coisa, ou se estava em decomposição por causa do calor e do tempo que tinha ficado no porta-malas. Esse Tesla, ele estava num pátio, as pessoas começaram a sentir um cheiro ruim e por isso chamaram a polícia para ver ali o que estava acontecendo. Ele já tinha sido multado antes, quando ele estava na frente da casa do David, e alguns vizinhos chegam a dizer que esse Tesla tinha sido visto a cada momento em um lugar diferente ali do bairro até chegar nesse pátio. Quando o carro é identificado então como o carro do David, as pessoas entendem que alguém pegou esse carro dele e fez isso e colocou esse corpo lá, já que o David não estava lá, ele estava em turnê. Só que a coisa começa a ficar pior quando se entendem que o corpo que estava dentro do porta-malas é da Celeste. A Celeste tinha feito 15 anos no dia 3 de setembro, quando esse carro foi encontrado. Por isso muitas pessoas falam que ela tinha 14 e outras 15, porque foi no intervalo ali do aniversário dela que ela foi encontrada dessa forma. Quando o David fica sabendo disso, ele se coloca à disposição da investigação para que seja solucionado da melhor forma, e o show dele acaba sendo cancelado então no Lollapalooza em 2026. A partir daí começam a aparecer várias conspirações sobre o caso. Começam a comparar videoclipes do David e letras de música dele que pareciam ser endereçadas para Celeste. Em cenas de videoclipe ele coloca muitas atrizes que parecem com essa menina. Tem cenas dele levando um corpo num carro e de líquido vermelho, que fazem entender que é toda essa simbologia do que aconteceu com a Celeste. E a coisa começa a ficar cada vez mais pesada. Para piorar a situação, a mãe da Celeste dá um depoimento que a filha está desaparecida há 1 ano e que namorava um tal de David. Mesmo assim, muitas pessoas ainda pensaram: não, gente, pode ser um outro David. Até acontecer essa notícia do corpo dela estar no porta-malas. Então, 6 meses atrás, a polícia vai nessa casa do David e pega tudo para investigação. E aí se tem o silêncio, e agora se tem o retorno do que, de acordo com a promotoria de acusação, aconteceu. Importante dizer que assim que a polícia pegou todo o conteúdo de computador e tudo dele, já se foi comprovado que se tinha tipos de vídeos íntimos com a Celeste. Hoje
já se foi comprovado de que tinha não só isso, mas no celular dele tinha muito conteúdo de pornô infantil. E agora que vem a cereja do bolo. Tudo isso que eu contei aqui pra vocês já foi super, hiper divulgado durante esses 7 meses. Mas agora se tem uma cronologia do que supostamente aconteceu, do que supostamente o David fez com essa menina. Antes de falar sobre essa cronologia, me ficou um vídeo na cabeça, que é um videoclipe que ele fez, acho que chama Placebo, onde ele tá exatamente num pátio igual esse Tesla estava, ele tá deitado e tem um carro, chega um carro do lado e chegam pessoas, carregam o corpo dele deitado pra dentro desse carro, do porta-malas, exatamente como aconteceu com a Celeste. Só que pela cronologia que se foi colocada, o David fez coisas muito mais bizarras e inacreditáveis com a Celeste. Então a narrativa que eu vou contar aqui pra vocês agora, ela foi divulgada por promotores de Los Angeles. Tudo foi apresentado em 9 páginas, é um documento, né, de audiência preliminar do caso. Então o documento afirma que o David, de 21, conheceu a Celeste aos 11 anos e que ele iniciou um relacionamento sexual com ela aos 13. Ela com 13, tá? E que autoridades do condado de Riverside entraram em contato com o David em fevereiro de 2024 para informar sobre a idade da Celeste. Isso no momento que ela foi dada como desaparecida pela família. E que apesar dessa informação, ele continuou a perseguir a Celeste. Que ele teria dirigido até a casa dela no sul de Los Angeles para entregar um celular para que eles mantivessem contato. E isso foi feito através de um estudante do ensino fundamental 2, onde o David pagou R$1.000 para que ele entregasse esse celular para Celeste. Nas mensagens que eles conseguiram recuperar, se tem conversas de cunho sexo com a Celeste. Desculpa, gente, mas eu tenho que cortar, senão o vídeo não é entregue para vocês. Não só conversas, como também troca de fotos do mesmo cunho. Eles falam sobre gravidez, sobre desviver a criança, sobre o uso de contraceptivo como plano B. E tem uma frase muito importante que foi achada no iCloud do David, que foi mandada pela Celeste. Tudo que a gente faz é e ficar de boa. Cara, eu quero mais do que isso. Eu quero mais do que isso pra mim. E aí se diz que em novembro de 2024, o David terminou com ela, mas eles continuaram brigando e continuaram em contato. Nessas mensagens, então, se fala que a Celeste reclama de ele estar com ela e estar também com outras mulheres e demonstrar um grande ciúmes. E ele continua falando que eles têm um futuro brilhante juntos. E aí, nesse momento, ela não aceita esse tipo de relação e ela ameaça ele de divulgar, então, sobre o relacionamento dos dois, que é proibido e crime. Então, ela ameaça divulgar essas informações e de aí acabar com a carreira dele e destruir a vida dele por isso. Eles continuam alegando então que o David, no dia 23 de abril de 2025, pede um Uber para buscar a Celeste na noite que ela teria sido desvivida. E que aí ele troca mensagens com ela nessa corrida de Uber até ela chegar na casa dele, onde o Tesla dele estava parado, em Hollywood Hills. E é aí que começa o terror. Essas mensagens que ele manda quando ela está conversando com ele é até as 10h10. Só que ele começa a mandar mensagens perguntando aonde ela está às 10h30. E de acordo com o que eles alegam aqui, nesse horário ela já não tem mais vida. E essas mensagens que ele manda seria como álibi, né? Pra dizer que então ele não teve mais contato com ela. Me desculpa, gente, eu não sei se é álibi que fala. Eu acho que é assim pra ele construir a defesa dele, né? Que ele mandou essas mensagens depois. Então ele teria usado um objeto cortante na Celeste várias vezes e foi assim que ele desviveu ela. Depois ele teria decidido ir até o condado de Santa Bárbara descartar os pertences dela e voltado para casa de manhã porque ele tinha uma entrevista no rádio e ele participou tranquilamente dessa entrevista. Depois, ele teria comprado uma pá, 2 motosserras, isso já no dia 24 de abril de 2025, um saco para cadáver
sacos de lavanderia reforçados e uma piscina inflável azul. Tudo isso ele teria comprado pela Amazon. Ele teria usado um nome falso de Vitória Mendes para comprar esses produtos e mandou entregar na casa dele. E também teria comprado uma gaiola de queima, que eu fui procurar o que é isso porque eu não tinha entendido. É um recipiente metálico, geralmente de aço, inoxidável ou carbono, projetado para queima controlada e segura de resíduos de jardim, papéis ou folhas. E aí ele usou isso para queimar evidências, né? Então ele teria usado 2 motosserras para separar as partes do corpo e fez isso na garagem dentro dessa piscina azul para que não se espalhasse o líquido vermelho pelo chão da casa. Esse plástico azul da piscina foi encontrado no corpo dela, tá? E que ele teria retirado o dedo anelar esquerdo dela porque tinha o nome dele tatuado. Já se foi comprovado que o líquido vermelho encontrado, né, as amostras encontradas na casa dele pelos investigadores é o líquido vermelho da Celeste. Lembrando que se ele fez isso em abril, a Celeste só foi encontrada em setembro. Nesse momento, o David está sendo acusado, então, de desviver a Celeste por abusos em uma pequena de 14 e a separação das partes, né, dos restos do corpo, que é ilegal. O conteúdo de infantil foi encontrado pela promotora Beth no iCloud do David. E o laudo da autópsia diz que então ela desviveu por múltiplas lesões do objeto cortante, tanto no abdômen como fígado e tórax. A defesa do David diz que ele não desviveu a Celeste, que na verdade ela entrou pelo uso de muitas substâncias, ela teve e aí ele, assustado com toda aquela situação, resolveu fazer isso de separar o corpo e todo o resto. E eu queria deixar afirmado aqui que, de acordo com o que foi visto e que eles estão alegando, tá, gente? As relações do David com a Celeste eram lascivas e libidinosas. A gente continua daqui acompanhando o caso. Incrível, né? Esses últimos 2 vídeos que eu fiz, essa coisa de usar o corpo da mulher, independente dela estar viva ou não, parece normal na mão desses homens. A gente vai continuar acompanhando o caso e eu deixo, né, aqui pra vocês o pensamento que eu já deixei no vídeo passado e agora de uma forma mais assustadora ainda. Incrível a capacidade desses homens de usar o corpo da mulher de forma bizarra, macabra, impensável, inacreditável e inconcebível, de usar o corpo da mulher independente dela estar viva ou não. Dos 2 jeitos. Nem desvivendo, a mulher tem paz. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.